Conhecido como o rei do pop, Michael Jackson foi um músico e artista extremamente talentoso. Apesar das excentricidades e do estilo de vida polêmico, Michael Jackson também teve uma das infâncias mais trágicas de Hollywood. Confira como a infância de Michael Jackson foi ainda pior do que você imagina. Antes de começar, inscreva-se no Weird History. Depois, comente e diga sobre a infância de quais outras celebridades você quer saber. Agora vamos levantar o véu sobre uma das histórias de celebridades mais tristes já contadas. Formado em Gary, Indiana, em 1964, o Jackson 5 pode muito bem ter sido literalmente a primeira boy band da música americana. Animados, precisos e com um alcance vocal muito além da idade, os Jacksons eram um fenômeno que transcendia a cultura. Originalmente formado pelos irmãos de verdade, Jack, Tito e Jermaine, o grupo se consolidou com a adição de Marlon e do jovem Michael Jackson. E com sua imagem saudável, letras encantadoras e interpretações juvenis dos clássicos, a família conseguiu enganar uma nação inteira, fazendo-a acreditar em uma mentira. Porque mesmo que os Jackson 5 parecessem estar vivendo o sonho americano, a realidade era digna de pesadelos de infância. Antes de assinarem com a Steeltown Records para lançar Big Boy, os Jackson 5 batalharam muito na indústria musical. Como todo iniciante, pequenos públicos em microfones abertos eram comuns. Mesmo após vencerem a famosa competição do Apollo, continuaram se apresentando em bares locais e clubes de striptease com CD. Mas depois de abrir shows para artistas famosos como Etta James e Bobby Taylor, o grupo foi contratado pela Motown Records, pelo lendário produtor Berry Gordy. Eles pareciam ter conseguido, mas disputas contratuais entre Steeltown e Motown atrasaram o lançamento do disco de estreia. Os garotos tiveram que tocar em mais clubes de cavalheiros em Gary e outros lugares para pagar as contas. Depois que a disputa contratual foi resolvida, no entanto, as coisas melhoraram. O primeiro LP do grupo foi lançado em 1969, sob o título improvável de Diana Ross, apresenta os Jackson 5. Isso foi feito para sugerir que Diana Ross havia descoberto a banda. O truque de marketing se mostraria bem sucedido. O disco foi um sucesso da noite para o dia e o single deles de 1970, Quero Você de Volta, se tornou o primeiro de vários sucessos instantâneos. Os garotos foram o primeiro grupo da Motown Records a estrear com 4 músicas seguidas em primeiro lugar. Depois disso, os Jackson 5 ascenderam ao reino dos titãs da música. Mas, conforme cresciam, parecia que o destino já estava definido. 4 dos 5 decidiram que queriam seguir para a Epic Records, mas Jermaine permaneceu leal à Motown, forçando o grupo original a mudar de nome, agora simplesmente os Jacksons. A família teve dificuldades para manter o ritmo. No caminho, Michael já havia feito carreira solo em projetos pontuais, incluindo um single para o filme de terror de 1972, Ben. Mas seu primeiro verdadeiro gosto de liberdade veio em 1979, quando ele lançou Off the Wall e ascendeu de ex-líder de boy band a uma sensação completa do pop. Gerenciados por seu pai, Joseph Joe Jackson, os Jackson 5 tinham tudo contra eles desde o começo. Nascido em 1929 no Arkansas, Joe era um verdadeiro produto do seu ambiente. Criado por um pai brutal e dominador, o jovem Joe sobreviveu à Grande Depressão por pura força de vontade. Mesmo assim, ele acabou se tornando um jovem boxeador promissor e esperava abrir caminho para a fama e uma vida melhor. Já casado, ao conhecer a futura mãe de seu famoso filho, Joe se divorciou da primeira esposa. Para Catherine, de 17 anos, uma família musical desde o início, Joe e Catherine frequentemente cantavam músicas e tocavam violão juntos. Eventualmente, Joe deixou para trás suas esperanças no boxe e passou a trabalhar como operador de guindaste. Mas a fama ainda o chamava, então ele formou uma banda de blues chamada Os Falcões e mirou em um contrato com uma gravadora. Esse contrato, no entanto, nunca veio. Joe passou a depositar todas as esperanças e sonhos na família em crescimento, enquanto repetia os padrões de abuso que sofreu na infância. Na verdade, a própria formação da banda foi resultado da natureza violenta de Joe.
Tudo começou quando o jovem Tito quebrou a corda do violão do pai aos 10 anos de idade. Joe quase aplicou um castigo corporal, mas felizmente a forma como Tito tocou acabou incentivando seu pai a reunir os filhos em uma banda criada por ele mesmo. E embora ele sempre fosse frio com os filhos, a revelação de que eles tinham talento rapidamente o transformou em algo mais, como um ditador. Um homem de negócios astuto e uma figura paterna insensível, Joe comandava sua família com mão de ferro. Segundo Michael, seu pai era abusivo tanto física quanto emocionalmente. Durante os ensaios, ele esperava pacientemente, com o cinto na mão, para puni-los por pequenas falhas, como perder o ritmo ou errar um passo. Ele até fazia jogos mentais bizarros com sua família, obrigando-os a carregar blocos de concreto de um lado do quintal para o outro. Os ensaios dos Jackson 5 duravam 5 horas. Todos os dias, depois que os meninos chegavam da escola, proibidos de fazer amigos ou de sair com outras crianças, os irmãos Jackson ficavam extremamente isolados e não importava o quanto eles melhorassem. Mesmo quando o talento deles começou a superar o pequeno espaço de ensaio, Joe continuou a abusar deles, muitas vezes mandando-os sair para pegar um galho para que ele pudesse castigá-los só por cantar fora do tom. Se você acha que Michael e seus irmãos podem ter inventado tudo isso, saiba que o próprio Joe admitiu que batia rotineiramente em seus filhos. E Michael, talvez, mais do que todos. Isso explica porque os irmãos viam Joe apenas como rigoroso, enquanto Michael sentia tudo de forma mais intensa. E apesar de chegar a acreditar que o abuso de seu pai teve um papel em seu sucesso, ele sempre detestou as experiências traumáticas de sua infância. Joe, por outro lado, parecia sentir prazer em abusar de Michael. O mais revelador é que o pai de Michael alimentava suas inseguranças sobre a aparência ao chamá-lo de narigudo. E quando você considera isso, à luz das muitas cirurgias faciais que o rei do pop fez mais tarde na vida, os resultados do trauma de infância dele são absolutamente horríveis. De acordo com Michael Jackson, sua criação foi incrivelmente solitária e essa ausência de companheirismo o assombrava. Sem consolo nas atitudes cruéis do pai, sua mãe Catherine virou uma inesperada fonte de luz para ele. Dizemos estranha porque Catherine Jackson era uma devota testemunha de Jeová, obcecada com um Armagedon iminente, examinando atentamente as imagens violentas e estranhas nas revistas religiosas de sua fé. Catherine impunha seu próprio pessimismo e desgraça sobre os filhos. Igualmente obcecada com a limpeza, ela também esfregava os filhos com álcool e passava vaselina em seus rostos para que parecessem bonitos e brilhantes. Uma mistura de esquisitice da nova era com o lado sombrio do velho mundo. Catherine mandava as crianças para a escola com batatas quentes nos bolsos, achando que as protegeria de doenças. E embora isso possa parecer apenas charlatanismo, a irmã de Michael, Latoya Jackson, que apoiou o irmão quando se tratava das histórias sobre a crueldade de Joe, afirmou que sua mãe era emocionalmente abusiva. E considerando que muitos dos Jacksons demonstravam tendências de germofobia, parece que a influência da mãe deles era tão sinistra quanto a do pai. Latoya também acredita que a mãe deles permitiu muitos dos piores abusos do pai, afirmando que Joe abusou sexualmente dela e da irmã na infância e que Catherine sabia de seu comportamento vil. Em uma ocasião em particular, a polícia foi chamada por causa do abuso sexual cometido pelo pai deles, mas quando Catherine disse aos policiais que nada de criminoso havia acontecido, o boletim de ocorrência foi arquivado. Apesar de tudo isso, Michael dedicou seu álbum seminal de 1982, Thriller, para Catherine, e sua irmã Janet dedicou seu álbum de sucesso de 1989, Rhythm Nation 1814, para ela. Histórias como a de Michael Jackson são chocantes, mas infelizmente comuns. Na verdade, muitas das maiores estrelas da música pop passaram por infâncias extremamente difíceis. Não vamos contar todos os horrores, mas um exemplo bem conhecido é o dos Beach Boys. Murray Wilson, patriarca de Dennis, Carl e Brian Wilson, era, segundo relatos, abusivo física, emocional e verbalmente. Murray, aspirante ao showbiz, pressionou seus filhos até o limite. E mais recentemente, James Spears, pai de Britney,
foi alvo de escrutínio como um pai controlador e manipulador que teve uma influência desastrosa na carreira, até então bem-sucedida, de sua filha. Michael Jackson, porém, seguiu como um dos maiores e mais vendidos artistas da história mundial. Vivendo um estilo de vida com o qual muitos só sonham, ele se tornou tão excêntrico quanto uma celebridade pode ser após se libertar do abuso que sofreu. Ele criou uma versão chocante da chamada infância perfeita, recuperando o que havia sido tirado dele por seu pai. Construindo parques temáticos ao redor de casa e, segundo relatos, comprando tudo que chamava atenção. Mesmo assim, mesmo aos 40 anos, Michael ainda dizia aos repórteres que só de pensar em seu pai já ficava enjoado. Ele nunca superou o trauma da juventude e passou a vida afastado do pai, raramente reconhecendo a existência de Joe. Talvez como efeito colateral, ele também parecia ter se distanciado dos irmãos. Por exemplo, ele só se reuniu com eles de má vontade para uma turnê de reunião em 1984 e logo depois abandonou o grupo antes que a turnê seguisse para a Europa. Apesar da escuridão em seu relacionamento, Michael optou por reconhecer os esforços do pai à sua maneira. Criando um dia anual de Joseph Jackson, quando os cidadãos do Rancho Neverland celebravam o patriarca abusivo, Michael teria perdoado seu pai antes de sua própria morte. Michael acreditava que a infância difícil de Joe durante a Grande Depressão e as abomináveis leis de Jim Crow da época influenciaram as habilidades parentais de seu pai. Ele via o pai como alguém endurecido pela vida difícil, mas que queria o melhor para os filhos. Porque, aos olhos de Joe, o sucesso era tudo, e tanto para ele quanto, aparentemente, para seu filho Michael, alcançar o sucesso justificava qualquer meio, não importava o quão monstruoso fosse. O que você acha? Qual música do Michael Jackson mais te toca ou te faz lembrar da história dele? Conte nos comentários. Enquanto estiver lá, veja mais vídeos de história bizarra.